Olá, meu nome é Gabriel e a outra integrante da minha equipe é a Cindy, e nesse vídeo nós iremos ensinar a diferença entre bactérias e vírus. Bom, esses dois organismos são invisíveis a olho nu e podem se multiplicar rapidamente em um curto período de tempo, causando uma série de doenças. Mas vamos ver agora sobre cada um deles. Bom, as bactérias. Primeiramente, de forma sucinta, temos que as bactérias são seres vivos unicelulares, ou seja, são compostos por uma única célula. Dessa forma, elas irão precisar se alimentar, precisam produzir energia, elas produzem excreções. Dessa forma, elas são seres vivos. A gente considera as bactérias como seres vivos. Basicamente, toda a vida na Terra precisa dessas bactérias para sobreviver, inclusive nós mesmos, com algumas bactérias que estão presentes no nosso intestino, que auxiliam na nossa digestão. Porém, quando a gente fica doente por causa de uma bactéria, eu posso citar aqui o exemplo da cólera, da tuberculose, da leptospirose, a sífilis e outros tipos de doença bacteriana, essas bactérias vão estar dentro da gente, se alimentando de coisas dentro da gente. Ou seja, elas estão vivendo dentro da gente. Então, se a gente precisar curar uma doença bacteriana, a gente precisa ingerir alguns remédios, são os famosos antibióticos. E o que que esses antibióticos vão fazer? Bom, de forma resumida, eles vão atuar nas estruturas dessas células e vão acabar matando elas. Então, lembre-se, antibiótico só serve para bactérias e não para vírus, como a gente vai ver agora em relação aos vírus. Os vírus, por outro lado, eles são totalmente diferentes, pelo simples motivo de que eles não são formados por nenhuma célula. Então, como que é a estrutura deles? Eles são formados por uma capinha proteica, geralmente é um envelope de gordura, e dentro dessa capinha eles guardam seu material genético, que pode ser DNA ou RNA. Então, ele sozinho não consegue fazer nada de fato. O que ele faz? Ele precisa necessariamente entrar dentro de uma célula viva. Então, assim, ele injeta o seu material genético e começa a dar instruções para que essa célula funcione. Ou seja, ele é um hospedeiro obrigatório. Então, se a gente quer destruir o vírus, a gente precisa que o nosso sistema imunológico reconheça que o vírus está invadindo o nosso corpo e mate as células que estão sendo parasitadas pelo vírus. Então, para evitar a contaminação por vírus, a gente não precisa necessariamente comprar sabonetes que sejam antibacterianos. Por quê? Porque vírus são diferentes de bactérias. Sabonetes antibacterianos são feitos para destruir as bactérias e não apenas os vírus, entendeu? Se a gente quer se prevenir contra os vírus, de uma maneira muito mais simples, é só a gente usar qualquer sabão, qualquer sabonete, porque todos contêm sulfato. E o sulfato que é o ingrediente capaz de destruir essa capinha gordurosa do vírus e então tornar ele inativo. As principais atitudes que a gente pode tomar para prevenir a contaminação por vírus e bactérias são, por exemplo, manter as residências e locais públicos sempre arejados e limpos, lavar as mãos principalmente antes das refeições, fazer a higiene corporal diariamente, só consumir alimentos dentro da validade, lavar sempre nossas frutas e legumes antes de consumi-las e sempre beber água potável. Bom, esse foi o nosso vídeo explicando de uma maneira mais simplificada qual a diferença entre bactérias e vírus, e espero que tenha sido bem esclarecedor e que vocês tenham conseguido entender. Muito obrigada pela atenção e tchau!